Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, orientanda da professora Vânia, e hoje eu vou ministrar para vocês a aula Bactérias associadas a infecções do trato respiratório, na qual será abordada a tuberculose e também meningites bacterianas. O sistema respiratório é dividido em trato respiratório superior e inferior. O trato respiratório superior consiste em nariz, faringe e estruturas associadas, incluindo o ouvido médio, conectado à faringe pelas tubas auditivas e seios paranasais e os ductos do aparato lacrimal que se conectam à cavidade nasal. O trato respiratório inferior consiste em laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. A cada respiração, inalamos vários micro-organismos, portanto, o trato respiratório superior é a principal porta de entrada de patógenos, sendo as infecções do sistema respiratório o tipo mais comum de infecção e um dos mais nocivos. O trato respiratório apresenta várias defesas contra patógenos transmitidos pelo ar, como pelos, membrana mucosa, cílios, muco, células fagocíticas, anticorpos IgA, entre outros. Vários micro-organismos potencialmente patogênicos fazem parte da microbiota normal do trato respiratório superior, mas geralmente eles não causam doença. Já o trato respiratório inferior é praticamente estéril, só a traqueia que pode conter algumas bactérias. A microbiota do trato respiratório superior de um indivíduo é influenciada por vários fatores, como idade, estado imunológico, condições do ambiente, uso prévio de antimicrobianos, internação hospitalar e esquema de vacinação. Uma vez que o nariz e a garganta estão conectados aos seios nasais, ao aparato lacrimal e ao ouvido médio, as infecções geralmente se espalham de uma região para outra. Além disso, alguns patógenos que entram através do trato respiratório podem infectar outras partes do corpo. As infecções do trato respiratório podem ser causadas por bactérias, fungos e vírus. As doenças bacterianas do trato respiratório superior são epiglotite, faringite streptocócica, escarlatina, difteria e otite média, que é uma complicação de qualquer infecção do nariz ou da garganta, ou seja, ela pode ser causada por vários patógenos. Streptococcus pyogenes é uma bactéria gram-positiva que causa beta-hemólise no agar-sangue, ou seja, é capaz de lisar completamente as hemácias criando um halo transparente ao seu redor e pertence ao grupo A de Streptococcus. Ele causa faringite streptocócica, caracterizada por inflamação e ou infecção da faringe e febre. Com frequência ocorre tonsilite ou amidalite e os linfonodos do pescoço tornam-se inchados e doloridos. Outras complicações frequentes são a otite média e a sinusite. A virulência de Streptococcus pyogenes é determinada por sua habilidade em evitar a opsonização e a fagocitose, aderir à superfície das células hospedeiras, invadir células epiteliais e produzir uma variedade de enzimas e toxinas. Para a produção da toxina eritrogênica, a bactéria precisa ter sido infectada antes por um bacteriófago lisogênico. Isso significa que a informação genética de um bacteriófago, um vírus bacteriano, foi incorporada ao cromossomo da bactéria e essa linhagem de Streptococcus pyogenes será capaz de causar a escarlatina, que é uma complicação da faringite, assim como a otite média, a sinusite, a erisipela, febre reumática e glomerulonefrite. A transmissão da faringite ocorre pelas secreções respiratórias. O tratamento é feito com antibiótico, mas é preciso identificar se é uma infecção estreptocócica, pois a maioria dos pacientes apresentando dor de garganta não apresentam infecção bacteriana, e sim viral, e nesses casos a antibiótico terapia é ineficaz. Mesmo a sua presença não é uma indicação conclusiva de que sejam a causa da dor de garganta, pois alguns indivíduos podem ser portadores assintomáticos por período variável de tempo.
A febre reumática é uma complicação não supurativa da faringite por Streptococcus pyogenes. Os anticorpos formados contra os antígenos estreptocóccicos reagem de forma cruzada com antígenos dos tecidos do hospedeiro, causando miocardite, artrites e nódulos subcutâneos. Eventos repetidos podem causar danos nas válvulas cardíacas. Nesses casos, é feita a profilaxia com penicilina, a famosa injeção de bezetacil. A glomerulonefrite é uma sequela decorrente da faringite e impetigo, ou pioderma. Ela é caracterizada por danos renais causados por imunocomplexos circulantes que se depositam nos glomérulos, que podem levar à perda progressiva e irreversível da função renal. Corynebacterium diphtheriae é um bacilo gram-positivo não formador de esporos. Sua morfologia é pleomórfica, frequentemente claviforme, que não se cora homogeneamente. As células se organizam lado a lado ou de maneira irregular, chamado arranjo empaliçado. É um micro-organismo bem adaptado à transmissão pelo ar e é muito resistente ao ressecamento. Essa bactéria é responsável por outra infecção do trato respiratório superior, a difteria. A doença começa com dor de garganta e febre, seguidas de indisposição e edema do pescoço. Uma membrana cinzenta rígida que se forma na garganta em resposta à infecção é característica da difteria. Essa pseudomembrana contém fibrina, tecido morto e células bacterianas, que podem bloquear completamente a passagem de ar para os pulmões. Embora as bactérias não invadam os tecidos, aquelas que sofrerem infecção por um fago lisogênico podem produzir uma exotoxina poderosa. Circulando na corrente sanguínea, a toxina diftérica interfere com a síntese proteica. Somente 0,01 mg dessa toxina pode ser fatal. A difteria pode ser dividida em respiratória e cutânea. A respiratória, como foi dito no slide anterior, se dá pela multiplicação da bactéria nas células epiteliais da faringe com formação de pseudomembrana e a infecção pode se estender para nasofaringe e laringe. Complicações sistêmicas em pacientes com infecção severa envolvem primariamente o coração e o sistema nervoso. A difteria cutânea é adquirida pelo contato da pele com outra pessoa infectada. O micro-organismo coloniza a pele e ganha acesso ao tecido subcutâneo, através de fissuras na pele, havendo mínima circulação sistêmica da toxina. Uma pápula se desenvolve inicialmente e evolui para uma úlcera crônica que não cicatriza e pode ser recoberta por uma membrana acinzentada. Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes também são frequentemente encontrados nessas feridas. O tratamento deve ser realizado com antibióticos, como penicilina e eritromicina, associados com antitoxina para neutralizar a toxina diftérica, antes que ela alcance os tecidos. Quando órgãos como o coração e os rins são afetados pela toxina, a doença pode ser rapidamente fatal. Em outros casos, os nervos podem ser envolvidos, resultando em paralisia parcial. A difteria tem distribuição mundial, especialmente em áreas urbanas pobres, superpovoadas e com níveis inadequados de imunização, condições observadas em países tropicais. Ela é originalmente uma doença pediátrica. Em crianças mais novas, a doença ocorre principalmente em grupos que não foram imunizados, mas a bactéria se adaptou à população imunizada em geral, e amostras relativamente não virulentas são encontradas na garganta de muitos portadores assintomáticos. A transmissão ocorre pessoa a pessoa, através de gotículas de secreção respiratória e contato com a pele, no caso da difteria cutânea. No entanto, já foram relatados casos respiratórios que surgiram do contato com a difteria cutânea. No Brasil, o calendário de vacinação infantil prevê a administração da vacina tetravalente, DTP-H&B, que é contra difteria, tétano e coqueluche, adicionada de H&B contra infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo B. A letra D da vacina representa o toxoide da difteria, uma toxina inativada que faz com que o corpo produza anticorpos contra a toxina diftérica.
O esquema de vacinação na infância é feito com 3 doses, seguidas de reforços. Quando um adulto sofre qualquer trauma, é administrada a vacina DT, contra tétano e difteria adequada para adultos. As mulheres devem tomar a vacina DTPA acelular a cada gravidez. O objetivo é diminuir a incidência da coqueluche, principalmente nas crianças de 0 a 2 meses de idade, evitando que a mãe fique doente e transmita a doença para o filho ao nascer. E a mãe também confere imunidade passiva ao feto. Assim, a criança, ao nascer, terá anticorpos protetores, até que ela possa receber a vacina DTP na pentavalente aos 2 meses de vida. As doenças bacterianas do trato respiratório inferior incluem a tuberculose, coqueluche e muitos tipos de pneumonia causados por bactérias. Bordetella pertussis é um cocobacilo gram-negativo pequeno, aeróbio obrigatório. As linhagens virulentas possuem cápsula, e a infecção pela bactéria resulta na coqueluche, ou tosse comprida, uma doença grave que ocorre na infância e é contagiosa. É uma bactéria que possui diversos fatores de virulência, como cápsula, adesinas e toxinas. Essa tabela mostra os principais fatores de virulência de Bordetella pertussis e como eles atuam. As bactérias se fixam nas células ciliadas da traqueia, primeiro impedindo sua ação e então destruindo-as progressivamente. A transmissão ocorre a partir de gotículas respiratórias infectadas. A bactéria adere às células que recobrem as regiões do nariz e da faringe. O processo de multiplicação compromete o funcionamento da traqueia e dos brônquios, que leva à dificuldade de eliminação das secreções respiratórias, provocando obstrução dos brônquios e pneumonia. O período de incubação é de 7 a 10 dias. O estágio inicial, denominado estágio catarral, lembra um resfriado comum. Acessos prolongados de tosse caracterizam o estágio paroxístico. Quando a ação ciliar é comprometida, o muco acumula e a pessoa infectada tenta desesperadamente tossir esses acúmulos de muco. A violência da tosse em crianças pequenas pode até resultar em costelas quebradas. A ânsia por ar entre as tosses causa um som uivante, daí o nome tosse comprida. Os episódios de tosse ocorrem várias vezes por dia durante um período de 1 a 6 semanas. O estágio de convalescença pode durar meses, uma vez que os lactentes são menos capazes de lidar com o esforço da tosse para manter a respiração. Ocasionalmente sofrem lesão irreversível no cérebro. O diagnóstico da coqueluche depende principalmente dos sinais e sintomas clínicos. A prevenção é feita com a vacina tríplice DTP contra difteria, tétano e coqueluche. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, um bacilo delgado aeróbio obrigatório e móvel, não formador de esporo. Vocês se lembram da primeira aula da professora Vânia, que ela falou de parede celular atípica e falou sobre as micobactérias? Então, elas são coradas com fucsina fenicada, mas não são descoradas com ácido ou álcool, e assim são classificadas como álcool ácido resistentes. Essa característica ocorre pela composição incomum da parede celular, que contém grandes quantidades de lipídios. Esses lipídios também são responsáveis pela resistência da micobactéria a estresses ambientais, como o ressecamento. Essas bactérias podem sobreviver por semanas em escarro seco e são muito resistentes aos antissépticos e desinfetantes. Um componente sério da célula, o fator corda, é responsável por esse arranjo em forma de cordão. Uma injeção do fator corda causa efeitos patogênicos exatamente como aqueles causados pelos bacilos da tuberculose. Ele é o patógeno intracelular facultativo de macrófagos, capaz de estabelecer infecções que duram a vida toda.
Aqui para relembrar a complexa parede celular rica em ácidos glicólicos que conferem as características da bactéria: álcool ácido resistência, crescimento lento, o tempo de geração é de 20 horas ou mais, então são necessárias mais ou menos 8 semanas para o crescimento ser detectado numa cultura de laboratório. A resistência a detergentes e antibióticos e também confere antigenicidade. Este patógeno não apresenta fatores de virulência clássicos, não produzem toxinas nem possuem cápsula, sendo que os seus componentes lipídicos estão envolvidos na patogênese, pois estimulam bastante a resposta inflamatória no hospedeiro. Mycobacterium tuberculosis entra pelas vias aéreas respiratórias e partículas muito pequenas, contendo de 1 a 3 bacilos, penetram nos alvéolos. Mas as bactérias fagocitadas pelos macrófagos podem escapar da destruição, evitando a fusão do fagossoma com o lisossoma. O fagossoma é capaz de fundir com as outras vesículas celulares, permitindo acesso a nutrientes e facilitando a replicação bacteriana dentro do vacúolo. Isso estimula a resposta imune mediada por células, levando à hipersensibilidade do tipo tardio e infecção latente. Essa resposta celular é a base para o teste cutâneo de tuberculina, mas é um teste pouco específico e pouco sensível. A transmissão ocorre através de partículas infectantes. A tuberculose ativa é caracterizada por tosse, sendo o sintoma mais evidente da inflamação pulmonar crônica, e é o principal mecanismo de disseminação dos bacilos. Os bacilos inalados fagocitados pelos macrófagos são normalmente eliminados pelo sistema imune, ou eles podem se multiplicar no interior dos macrófagos, formando os tubérculos. A imunidade mediada por linfócitos T faz a eliminação da maior parte da carga bacteriana e a infecção termina sem sintomas, ou a infecção se torna latente, o hospedeiro serve como reservatório bacteriano e o indivíduo corre o risco de desenvolver tuberculose ativa ao longo da vida. Se as defesas do corpo falham, a doença pode progredir para um desfecho fatal. Entretanto, pessoas mais saudáveis irão bloquear uma infecção potencial com macrófagos ativados, especialmente se a dose infectante for baixa. Se a infecção progredir, o hospedeiro isola os patógenos em uma lesão fechada, denominada tubérculo, uma característica que dá o nome à doença, tuberculose. A maioria dos macrófagos circundantes não tem sucesso em destruir a bactéria, mas liberam enzimas e citocinas que causam uma lesão pulmonar inflamatória. Após algumas semanas, os sintomas da doença aparecem à medida que muitos macrófagos morrem, liberando bacilos do tubérculo e formando um centro caseoso. Os bacilos aeróbicos do tubérculo não crescem bem nessa localização. Entretanto, muitos permanecem dormentes, a tuberculose latente, e servem de base para a reativação posterior da doença. Quando a doença é interrompida nesse ponto, as lesões cicatrizam lentamente, tornando-se calcificadas, e elas são observadas claramente no raio-x. O tubérculo maduro é formado. A doença progride à medida que o centro caseoso aumenta em um processo denominado liquefação. O centro caseoso aumentado forma uma cavidade tuberculosa cheia de ar, onde os bacilos aeróbicos se multiplicam fora dos macrófagos. Se as defesas do corpo falham nesse estágio, o tubérculo se rompe e libera bacilos virulentos nas vias aéreas do pulmão, e então se disseminam no sistema circulatório e linfático. A infecção primária é pulmonar, mas pode ocorrer a disseminação para qualquer sítio do corpo, principalmente em pessoas imunocomprometidas. Se o granuloma formado for pequeno, as bactérias intracelulares são mortas. Já os granulomas grandes, necróticos ou caseosos, tornam-se encapsulados com fibrina, que protege as bactérias da morte pelos macrófagos. Os sintomas da tuberculose são tosse por mais de 15 dias, dispneia, cansaço fácil, dor torácica, rouquidão, febre, mais comum ao fim do dia,
sudorese noturna, falta de apetite e emagrecimento. O escarro pode se tornar sanguinolento quando os tecidos são lesionados e algumas vezes os vasos sanguíneos podem se romper, resultando em hemorragia fatal. O diagnóstico clínico é amparado por detecção laboratorial da bactéria, por microscopia e cultura, e evidência radiográfica da doença pulmonar. O tratamento consiste em antibiótico terapia. O esquema básico é uma combinação de 4 drogas durante 6 meses a 1 ano. A terapia de múltiplas drogas é necessária para amenizar o surgimento de amostras resistentes, mas muitos pacientes não seguem esse regime prolongado, o que leva ao aumento de micobactérias resistentes. O tratamento prolongado é necessário, pois o bacilo da tuberculose cresce muito devagar, ou está em um estado dormente, e muitos antibióticos agem somente em células em crescimento. Além disso, o bacilo pode ser ocultado por longos períodos nos macrófagos ou em outras localizações difíceis de alcançar com antibióticos. Existe a vacina contra a tuberculose, a BCG, que é uma cultura viva de Mycobacterium bovis, que foi tornada avirulenta. As pessoas que recebem a vacina mostram uma reação positiva aos testes de tuberculina. Como podemos observar nesse relatório da OMS, a tuberculose tem incidência mundial, sendo muito prevalente no continente africano. O termo pneumonia se aplica a muitas infecções pulmonares, a maioria das quais causada por bactérias. A pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae é a mais comum, cerca de 2/3 dos casos. Haemophilus influenza é um coccobacilo gram-negativo anaeróbio facultativo que requer meios enriquecidos para o seu crescimento. É o agente causador da meningite, otite média, sinusite, bronquite e pneumonia. Apresenta muitos fatores de virulência, como cápsula, que apresenta 6 sorotipos, A, B, C, D, E, F, sendo o sorotipo B o mais virulento. A cápsula confere propriedades antifagocíticas, levando a uma maior tendência em causar infecções invasivas. Essa bactéria também apresenta endotoxina, do lipídio A do LPS, fímbrias que ajudam na colonização, proteínas de membrana externa e IgA protease, que neutraliza a IgA, que impede a colonização e sobrevivência da bactéria. E como a doença se desenvolve? Pela inalação de aerossóis de Haemophilus influenza, sorotipo B. Ocorre a colonização da nasofaringe, que compromete a função ciliar, levando à lesão do epitélio respiratório. As bactérias podem, então, passar através das células epiteliais e endoteliais para a corrente sanguínea, onde, na ausência de anticorpos específicos, podem causar bacteremia com disseminação para as meninges ou outros focos distais. Esta bactéria faz parte da microbiota transitória da nasofaringe em uma parcela da população, os chamados portadores assintomáticos. A doença foi um problema pediátrico, com elevada mortalidade entre crianças, causando epiglotite e meningite, mas foi eliminado nas populações imunizadas com a vacina conjugada contra Haemophilus influenza do tipo B. Pacientes de risco são pessoas imunocomprometidas e crianças não imunizadas. O tratamento é feito com antibiótico terapia e a imunização ativa com vacinas conjugadas previne infecções por esse patógeno. No calendário de vacinação infantil, são dadas 3 doses da vacina nos primeiros meses de vida e após 1 ano, mais ou menos, é dado o reforço. Streptococcus pneumoniae são diplococcos gram-positivos chamados pneumococos, que causam a pneumonia típica, pneumonia pneumocócica, e possuem cápsula polissacarídica, com mais de 90 sorotipos.
São alfa-hemolíticos, ou seja, lisam parcialmente as hemácias, e podem fazer parte da microbiota das vias aéreas superiores de algumas pessoas. E também causa bronquite, sinusite, otite média, bacteremia, meningite e sepse. Os diplococos são circundados por uma cápsula densa que torna o patógeno resistente à fagocitose. Essas cápsulas também são a base da diferenciação sorológica dos pneumococos e produção de vacina. Também apresentam fatores de virulência associados à colonização e disseminação, pela presença de adesinas, produção de protease e pneumolisina, uma citotoxina, e causam destruição tecidual com mobilização de células inflamatórias para o foco infeccioso. A vacina pneumocócica 10-valente é administrada em crianças menores de 2 anos e a 23-valente em crianças a partir dos 2 anos de idade e adultos. Os micoplasmas não possuem parede celular e não crescem sob as condições normalmente usadas para recuperar a maioria dos patógenos bacterianos. Devido a essa característica, as pneumonias causadas por Mycoplasma pneumoniae frequentemente são confundidas com pneumonias virais. Responsável por cerca de 20% das pneumonias, um dos principais agentes da pneumonia comunitária na infância. Sua membrana celular contém esteróis e é um patógeno aeróbio estrito. Quando isolados da garganta e escarro, crescem em um meio contendo soro de equino e extrato de leveduras. Eles formam colônias distintas com um aspecto de ovo frito. As colônias são tão pequenas que devem ser observadas por meio de ampliação. Por não possuírem parede celular, os micoplasmas apresentam um aspecto altamente variado. Mycoplasma pneumoniae adere às células do epitélio respiratório por meio de uma estrutura especializada de adesão, que se forma em uma extremidade da célula. A estrutura consiste em um complexo de proteínas de adesão. Depois ocorre a ciliostase, a perda das células epiteliais ciliadas, que interfere na limpeza normal das vias aéreas superiores e permite que o trato respiratório inferior se torne contaminado, ocasionando tosse persistente. A bactéria funciona como um superantígeno, estimulando a migração de células inflamatórias e liberação de citocinas, que contribui tanto para a eliminação das bactérias como para a observação da doença. A doença respiratória causada pelo Mycoplasma pneumoniae é disseminada no mundo e ocorre durante todo o ano, sem incidência sazonal. Infecta principalmente crianças em idade escolar, de 5 a 15 anos, e a transmissão ocorre por aerossóis. O tratamento com antibióticos normalmente induz o desaparecimento dos sintomas, mas não elimina as bactérias, as quais os pacientes continuam a carregar por muitas semanas. A imunidade à reinfecção não é duradoura e as vacinas têm se mostrado ineficazes. Agora vamos falar sobre as meningites bacterianas. O sistema nervoso humano é organizado em 2 divisões, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central consiste em cérebro e medula espinal. O sistema nervoso periférico consiste em todos os nervos que se ramificam do cérebro e da medula espinal. Tanto o cérebro quanto a medula espinal são revestidos e protegidos por 3 camadas de membranas contínuas, chamadas de meninges. A mais externa, dura mater, a do meio, aracnoide mater, e a interna, pia mater. Entre as membranas pia mater e aracnoide mater, há um espaço chamado de espaço subaracnoide, no qual um adulto tem aproximadamente 150 ml de líquido circulando. O líquor é um ultrafiltrado do sangue, composto basicamente de cloreto de sódio, glicose, proteínas, glóbulos brancos e hormônios. Tem como funções fornecer nutrientes, remover metabólitos e fornecer proteção, funcionando como um amortecedor. O equilíbrio entre formação e reabsorção é importante para manter a pressão intracraniana.
A meningite é um processo inflamatório da aracnoide, da pia mater e do líquor, estendendo-se pelo espaço subaracnoide do cérebro e da medula espinhal. A meningite é uma doença grave, de evolução rápida, cujo prognóstico depende fundamentalmente do diagnóstico precoce e do imediato tratamento adequado. Dentre as infecções do sistema nervoso central, a meningite apresenta as mais altas taxas de morbidade e mortalidade. As meningites podem ser sépticas ou assépticas. A meningite asséptica é a manifestação clínica aguda, benigna, rara de uma reação inflamatória meníngea no líquido cefalorraquidiano, na ausência de agente infeccioso. Pode ser causada por agentes químicos, intoxicação medicamentosa, e nesse caso a simples interrupção da medicação já regride os sintomas, e também doenças inflamatórias e câncer. A meningite séptica pode ser causada por diversas bactérias, vírus, fungos, protozoários e eumintos. Mas do ponto de vista da saúde pública, as meningites causadas por bactérias e vírus são mais importantes pela sua ocorrência e potencial de causar surtos, sendo que todos os casos suspeitos devem ser notificados e investigados. A disseminação bacteriana ocorre através da barreira sangue-líquor. O líquor pode ser contaminado por um ferimento que penetre nas meninges, em consequência de um trauma, procedimento clínico, cirúrgico ou malformação congênita. A patogenia da meningite bacteriana engloba uma série de eventos nos quais os micro-organismos conseguem superar os mecanismos de defesa do hospedeiro. A grande maioria dos casos de meningites bacterianas começa com uma colonização bacteriana da nasofaringe, mas existem exceções, como a doença por Listeria monocytogenes, que entra na corrente sanguínea através da ingestão de alimentos contaminados. As meningites têm distribuição mundial e sua epidemiologia depende de diferentes fatores, como o agente infeccioso, a existência de aglomerados populacionais, características socioeconômicas dos grupos populacionais e do meio ambiente. De modo geral, a sazonalidade da doença se caracteriza pelo predomínio das meningites bacterianas no inverno e das meningites virais no verão. E Neisseria meningitidis é a principal bactéria causadora de meningite, a chamada meningite meningocócica, que tem distribuição mundial e potencial de ocasionar epidemias. As meningites causadas pelo Haemophilus influenza, do sorotipo B, representavam a segunda causa de meningite bacteriana depois da doença meningocócica até o ano de 1999. A partir do ano 2000, com a introdução da vacina conjugada contra essa bactéria, houve uma queda de 90% das infecções. Ela acomete todas as faixas etárias, porém tem maior incidência em crianças menores de 5 anos. Com a vacinação, a meningite pneumocócica, por Streptococcus pneumoniae, passou a ser a segunda maior causa de meningite bacteriana. Neisseria meningitidis são diplococos gram-negativos capsulados, que colonizam de forma sintomática a orofaringe e a nasofaringe, de aproximadamente 20% da população. A adesão às células da nasofaringe ocorre pelas fímbrias. O ser humano é um único hospedeiro natural e atua como reservatório, sendo a maioria dos sorotipos colonizadores não encapsulados e pouco virulentos. A taxa de portadores pode chegar a 60% a 80% em casos de surto. A meningite meningocócica é de ocorrência mundial e epidemias localizadas representam 10% a 40% das meningites bacterianas. A transmissão ocorre pessoa a pessoa por gotículas de saliva e secreções nasofaríngeas. Atualmente são conhecidos 13 sorogrupos de meningococos, definidos pelo seu polissacarídeo capsular. Os sorogrupos associados à infecção são A, B, C, Y e W135.
Esses sorogrupos apresentam variação geográfica. O sorogrupo A predomina nas epidemias na África e Ásia. Os sorogrupos B e C são mais comuns na Europa, Austrália e Américas, incluindo o Brasil. As vacinas têm como alvos os sorotipos A, C, Y e W135. A doença inicia-se na orofaringe, passando para a circulação sistêmica, ou seja, os meningococos acessam as meninges a partir da nasofaringe. Bactérias podem ser encontradas no sangue e lesões cutâneas, sugerindo também disseminação hematogênica. Os principais sinais e sintomas da meningite meningocócica costumam se manifestar rapidamente e podem incluir febre alta e calafrios, alterações do estado mental, náusea e vômitos, áreas roxas como machucados, erupções, pontos vermelhos, sensibilidade à luz, dor de cabeça forte e pescoço rígido, chamado meningismo. A meningite por Haemophilus influenza é menos fatal que a meningite meningocócica, com mortalidade de 5% dos casos tratados. É mais comum na primeira infância, geralmente de início súbito, com febre, cefaleia intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca, aos quais se associam os sinais de irritação meníngea. A complicação pode levar a graves sequelas neurológicas, como surdez, atraso no desenvolvimento da fala, retardo mental e crises convulsivas. Os anticorpos maternos servem de proteção nos primeiros meses de vida da criança, já que os bebês são vacinados a partir dos 2 meses de idade. A vacina contra a Haemophilus influenza do sorotipo B é eficiente para crianças a partir de 2 anos. Devido a esta vacinação, a incidência de meningite por esse agente diminuiu bastante. Em adultos, a doença é normalmente secundária à sinusite aguda, otite média ou fratura do crânio, podendo estar associada à deficiência imunológica, diabetes e alcoolismo. Streptococcus pneumoniae é um diplococo gram-positivo que causa meningite pneumocócica. Ele pode estar presente na microbiota residente do trato respiratório superior de algumas pessoas e apresenta 90 tipos de cápsulas diferentes. Em geral, esta infecção é complicação da otite média, sinusite, fraturas de crânio, infecções respiratórias superiores e infecções pulmonares, sendo que alcoolismo, asplenismo e doença falciforme predispõem o paciente a esta meningite. A meningite pneumocócica é muito comum na população idosa e de muita preocupação na infância, dada a sua alta morbimortalidade e graves sequelas. A suscetibilidade à infecção está associada aos baixos níveis de anticorpos contra antígenos da cápsula polissacarídea. A proteção dos anticorpos é tipo específica. A imunização com vacina 10-valente pode prevenir cerca de 70% de infecções pneumocócicas, sendo mais eficaz em crianças. Para adultos, é administrada a vacina 23-valente. A meningite pneumocócica apresenta taxa de mortalidade de 20 a 30%, mesmo se tratada, podendo ocorrer sequelas em 15 a 20% dos casos tratados. A preocupação atual é com a crescente resistência, que inicialmente era penicilina, mas agora também ocorre com outros antibióticos. A meningite também pode ocorrer por bactérias oportunistas. A meningite tuberculosa difere da meningite causada por outras bactérias por sua evolução mais demorada, mortalidade mais elevada, alterações do líquor de menor gravidade e tratamento menos eficaz, com maior número de sequelas. Esta meningite é uma complicação severa da tuberculose. A meningite tuberculosa é prevalente nos grupos de alto risco, como imunocomprometidos, imigrantes de áreas endêmicas e pessoas altamente expostas, como membros da família de trabalhadores da saúde. O diagnóstico principal é feito pelo líquor, através de punção lombar.
A coloração de GRAM já ajuda numa possível identificação presuntiva, porque você consegue separar alguns grupos, como Neisseria meningitidis de Streptococcus pneumoniae. Mas a cultura é necessária. Também pode ser feita a detecção de antígenos através de soroaglutinação, e o tratamento é empírico até a descoberta do micro-organismo. Depois que se obtém o resultado, o tratamento é direcionado. Lembrando que os casos de meningite são de notificação compulsória. Ela deve ser feita a investigação de casos com tratamento profilático e a vacinação deve ser feita como medida de prevenção. Manter a vacinação em dia, evitar locais com aglomeração de pessoas, deixar os ambientes ventilados, não compartilhar objetos de uso pessoal e reforçar os hábitos de higiene são importantes medidas de prevenção e controle contra as meningites. Eu agradeço a atenção de todos e tenham um bom dia.